Meditação aqui no livro de Gênesis, capítulo 4, onde Deus tem uma palavra para cada um de nós, através da história de Caim e Abel, os primeiros filhos da Bíblia, né? Nós temos aqui um conflito entre dois irmãos que se apresentaram diante do Senhor para ofertar ao seu Deus. A Bíblia relata que o Senhor se agrada da oferta de Abel. Abel traz dos seus primogênitos, né, a sua ovelha, a primeira, né, ele traz das primícias e oferta ao Senhor, e Deus se alegra muito com isso. Mas da oferta de Caim, Deus não se agrada. Quem sabe Caim traz ao Senhor aquilo que não lhe era importante, talvez aquilo que não serviria mais a ele. Importante nós sabermos que tipo de oferta estamos oferecendo ao Senhor. Estamos oferecendo ao Senhor as primícias, aquilo que é primeiro, o melhor de nós a Deus? Ou estamos oferecendo ao Senhor coisas vãs ou coisas que talvez o Senhor não se importe, porque a primeira intenção é aquela do nosso coração. Talvez não seja a oferta, mas talvez seja a intenção. Se nós nos colocarmos diante do Senhor para oferecermos a Ele com alegria o melhor que nós temos, eu tenho certeza que o Senhor se agradará como Ele fez com Abel. O Senhor se agradou porque Abel deu o melhor que ele tinha. Ele tirou aquela oferta das suas primícias. A Bíblia não fala com clareza como foi a oferta de Abel, mas fala que o Senhor não se agradou daquela oferta. Talvez ele tivesse recolhido da terra frutos que não eram os melhores, que não eram os mais belos, que não eram os mais bonitos, que não era a sua melhor colheita. Não sei como foi aquela oferta, mas aquela oferta foi reprovada por Deus. Isso é muito triste, minhas amadas, quando a nossa oferta é reprovada por Deus. Porque ali o Senhor está declarando que nós não fizemos o nosso melhor, que nós não fizemos de coração. Talvez se Caim tivesse feito de todo o seu coração, Deus tivesse recebido. Mas naquele momento, ele se entristece muito e na mesma hora o seu semblante cai. O seu semblante muda e Deus faz essa pergunta para ele: por que mudou o teu semblante, Caim? Por que o teu semblante mudou? Porque você ficou irado, ele ficou irado. E o Senhor pergunta isso para ele: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito? Se você tivesse feito o certo, se você tivesse feito o bem, a sua oferta teria sido aceita. Certamente ele não fez o bem. Ele não procedeu de maneira correta, por isso a oferta dele foi rejeitada. E ali, ele começa a dar lugar à ira, ele começa a dar lugar à raiva. Irmãs, é muito perigoso quando nós damos lugar às coisas ruins. Nós começamos a abrir brechas no nosso coração e permitir que o inimigo das nossas almas lance as suas setas. Era isso que estava acontecendo com Caim ali. Deus disse isso para ele, Deus alertou. O Senhor falou com ele: o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Caim, toma cuidado. O pecado está batendo na porta do teu coração. Você precisa dominar esse sentimento ruim que está dentro de você. O Senhor o alertou, o Senhor o aconselhou, mas Caim não ouviu o conselho do Senhor. O próprio Deus estava falando com ele: domine esse sentimento que está dentro de você. Precisamos dominar, porque se dermos lugar ao inimigo das nossas almas, coisas terríveis podem acontecer conosco. Olha a situação que aconteceu com Caim. Ele foi alimentando aquele sentimento ruim ao qual Deus disse que ele deveria dominar. E aconteceu que matou o seu irmão. Quando Deus fala novamente com ele e pergunta: onde está o seu irmão Caim?
E ele respondeu de forma arrogante ao Senhor. Ele diz: por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Ele responde: não sei. Ele mente. Olha quantas coisas vão se apoderando, quantas coisas ruins vão se apoderando de nós quando nós damos lugar ao inimigo. Primeiro ele alimentou aqueles sentimentos ruins, depois ele comete o assassinato e aí continua com mentira. Ou seja, por isso que a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, porque a pessoa vai se afundando cada vez mais, ela vai se afundando ali no pecado e cada vez mais ela vai dando lugar ao pecado e o pecado começa a dominar. E agora maldito és tu na terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, esta não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Ele foi amaldiçoado. Se ele tivesse dado ouvido, se ele tivesse se arrependido, nada disso teria acontecido. Quão perigoso é deixar de ouvir a voz de Deus, deixar de receber os conselhos do Senhor, dar lugar ao inimigo. Quão perigoso é. Nós temos consequências que vão para o resto das nossas vidas. Foi isso que aconteceu com ele aqui. Olha só o que acontece. E ele fala para o Senhor: é muito grande o meu pecado para que possa ser perdoado. Eis que hoje me expulsas para longe da tua presença, me esconderei, serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que qualquer um que me encontrar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. Olha só como Deus ainda usa a sua misericórdia. Como Deus ainda continua sendo bondoso, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós erramos. O Senhor ainda teve misericórdia dele. O Senhor colocou um sinal nele para que ninguém o matasse. O Senhor ainda foi benevolente com ele. Meus irmãos, minhas irmãs queridas, esse ensinamento dessa palavra nos traz um alerta para que nós nunca deixemos de ouvir os conselhos do Senhor e que nós possamos fazer de tudo para não dar lugar ao inimigo das nossas almas, porque é isso que ele quer: destruir, matar, acabar com as nossas vidas, nos humilhar. Mas em nome de Jesus, nós não vamos deixar que isso aconteça conosco, porque estamos, através da palavra do Senhor, em vigilância. Isso serve de lição para a história de Caim e Abel. A trágica história, né? Infelizmente, a tragédia do pecado, do primeiro assassinato. Mas a história continua. E Adão, ele gera mais um filho. A descendência continua em Sete. Esse capítulo, minhas irmãs, ele vai falar sobre uma geração que buscava Deus. Uma geração totalmente diferente da geração de Caim. Enquanto a geração de Caim havia sido perversa, a geração de Sete foi uma geração que estava com o Senhor. Deus, ele mostra a sua misericórdia e a sua proteção quando nós vemos aqui que aqueles homens viviam mais de 800 anos, 900 e poucos anos, quase 1000 anos. Isso só pode ser a misericórdia e a bondade de Deus, que cuidava daqueles homens, e eles viviam por longos e longos anos. Um homem se destaca nessa geração, chamado Enoque. Ele se destaca porque todos os anos, e foram muitos anos, todos os anos da sua vida, ele andou com Deus. Maravilha. Enoque foi o primeiro homem que não viu a morte. Ele foi trasladado, ele foi retirado desta terra e foi tomado por Deus. Ele tinha uma comunhão tão grande com Deus que Deus o tomou para si. Que nós possamos ter esse exemplo de Enoque e viver desta maneira, andando todos os dias das nossas vidas com o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, ouvindo os seus conselhos, os seus preceitos, e tendo comunhão com Ele todos os dias. Glória a Deus. Daqui, dessa descendência, é que nasce o nosso Noé, aquele que salvou a sua família, quando na ira do Senhor,
ele decide destruir toda a humanidade. Enoque, ele gera Matusalém. Matusalém gera Lameque. E Lameque gera Noé. Lameque profetiza algo sobre Noé. No versículo 29 ele fala: ao qual chamou Noé dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Da geração de Sete, Deus levanta um homem chamado Noé para exercer salvação aos animais, à sua família, à sua casa, pois Deus manifestaria ali o seu juízo sobre a terra. Esse foi um pouquinho do capítulo 5 de Gênesis, onde nós podemos conhecer a geração de Sete, uma geração que andou com Deus. Aqui a gente viu que Deus tomou um homem para si porque teve muita comunhão com ele. Nesse capítulo a gente vê o nascimento de Noé, um instrumento do Senhor para salvar a sua casa, a sua família contra o juízo de Deus. Que Deus abençoe a todas, em nome de Jesus.